pecador, ó, vem mostrar-me o teu favor, Jesus, bendito eu venho a ti, tal qual estou, me aceitarás, terei contigo, enfim, a paz, a tua mão me estenderás, Jesus, bendito eu venho a ti, tal qual estou, descansarei em ti, Jesus, meu Deus, meu bem, e além das trevas cantarei, Jesus, bendito eu venho a ti. Convido para uma palavra de oração. Senhor nosso Pai, Tu que nos ama e cuida de nós através do Teu Espírito Santo, pedimos, olha hoje com misericórdia para as pessoas que sofrem, aquelas que passam muitas necessidades. Também te pedimos pelas vítimas de diversas doenças, especialmente a Covid-19. Neste Dia dos Pais, pedimos-te pelas famílias, para que haja harmonia e paz nos lares. Que a tua palavra seja ensinada de geração em geração. Lembramos os aniversariantes, especialmente Günther Adolfo Goebel, que amanhã completará 80 anos. Guarde o Senhor no teu amor e no teu poder. Isso tudo te pedimos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Graça e paz. No culto de hoje nós vamos ouvir um texto do Antigo Testamento que nos fala do profeta Elias. O profeta Elias, ao lado de Moisés, é um dos principais profetas do Antigo Testamento. Elias está fugindo da morte. Assim como você, eu, nos dias de hoje, estamos fugindo da morte. Muitos filhos não vão poder ver seus pais, muitos pais não vão poder ver seus filhos no dia de hoje, que é o Dia dos Pais, porque estão fugindo da morte, estão preocupados em preservar a vida. Também Elias foge da morte, não pelo mesmo motivo que nós estamos. Nós vamos ver por qual motivo ele está fugindo da morte e podemos também aprender com ele como fugir da morte, como enfrentar a realidade da vida a partir do testemunho do profeta Elias. Elias foi profeta no Reino do Norte, quando o rei Acabe era o soberano. O rei Acabe, ele governou por 22 anos. Foi sucessor do seu pai, que também ficou por um longo tempo, mas antes deles os governantes ficavam muito pouco tempo, porque as alianças eram muito frágeis e então também as revoltas do povo eram muito grandes e os reis não permaneciam muito tempo no poder. Com o rei Acabe, isso foi diferente. Até o casamento dele foi devido a uma aliança feita com outros países e isso trouxe consequências espirituais, políticas e econômicas. O rei Acabe foi casado com a rainha Jezabel, e dizem que ele não foi um bom governante porque ele foi muito influenciado pela esposa. A esposa era adoradora do deus Baal, o deus da fecundidade, e por influência dela ele estabeleceu a religião em Samaria, criou inclusive um santuário para os sacrifícios ao deus Baal, e isto entrou em confronto com a fé do povo de Israel, entrou em confronto com aqueles que criam no Deus Yahvé. E Elias se torna um dos protagonistas na defesa do Deus de Israel. E Elias entra então em confronto direto com a própria rainha. O texto que nós vamos ler é no capítulo 19 e no capítulo 18 é dito que Elias
combate aos profetas de Baal e ele mata a fio da espada os 450 profetas de Baal. E depois disso, Elias ora a Deus, pedindo para que Deus mande a chuva para dar fim a 3 anos de seca que já o país enfrentava. Então, quando a rainha fica sabendo que os profetas foram mortos, ela declara o fim do profeta Elias e quer ver ele morto nas próximas 24 horas. Então, Elias precisa fugir. E ele vai rumo ao Reino do Sul, atravessa o Reino do Sul, vai para o deserto, caminha durante um dia. Lá, então, cansado, ele para debaixo de uma árvore, desanimado da vida, quer morrer, pede a Deus pela morte, e um anjo do Senhor o alimenta, o fortalece, e a partir dali ele é enviado ao Monte Horebe. Ele caminha durante 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, que é o monte onde Deus fez aliança com o seu povo, onde Moisés recebeu os mandamentos e onde Deus falava com Moisés. E Elias então vai para Horebe, e assim diz o texto de 1 Reis 19, 9 a 18. Ali entrou ele numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Azeu, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Zeu o matará. Quem escapar à espada de Zeu, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Deus inicia uma conversa com Elias. Lhe dirige uma pergunta. Vejam, não é Elias que começa a conversa com Deus. É a palavra de Deus que vem até Elias. E pergunta para o Elias, ele que está fugindo da morte: que fazes aqui, Elias? E o profeta Elias experimenta Deus de uma forma muito próxima e íntima, através do diálogo que ali se estabelece. Vejam, Elias responde à pergunta de Deus da seguinte forma: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada.
e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Na resposta que Elias dá a Deus, nós podemos observar duas questões importantes. A primeira delas, Elias fala com Deus a partir de si. Ele diz na sua resposta: eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Ele diz: eu fiquei só. A segunda coisa que nós observamos, Elias fala com Deus a partir do que ele vê nos outros. A partir do que ele vê nos filhos de Israel. Ele diz: eles deixaram a sua aliança, mataram os profetas, derrubaram os teus altares e agora querem me matar. Diante da resposta de Elias a Deus, Deus se dirige novamente a Elias e diz: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Versículo 11. Sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Elias não está perante o Senhor, como Deus gostaria que ele o estivesse. Como vimos, Elias está olhando para si, ele está olhando para os outros, e não está focado em Deus. Elias não está perante o Senhor. Contudo, a palavra de Deus vem a ele e o recoloca na presença do Senhor. Com Jesus, nós aprendemos o que é estar na presença do Senhor. Jesus, sempre que ele tinha uma situação difícil, que ele precisava enfrentar, diz que ele se retirava para o monte e ali ele orava. Por meio da oração, ele se colocava na presença de Deus. Vejamos um exemplo. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Ali diz que Jesus andou sobre as águas. E também Pedro andou sobre as águas. Vamos ver o que diz o texto. Então Jesus despede as multidões, sobe para o monte, a fim de orar sozinho. Mateus 14, 23. Então, caindo a tarde, lá estava Jesus só. Entretanto, o barco já estava longe, o barco dos discípulos já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Veja, Jesus se despede das multidões, ele vai para o monte, se coloca em oração, e os discípulos já estão longe. A igreja já está longe de Jesus. Está enfrentando as tempestades do mar. E então diz o texto: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, porque por sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor.
E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram. Verdadeiramente és Filho de Deus. Nesse texto do Novo Testamento é dito que Jesus está na presença de Deus. É dito que Jesus está só, assim como Elias está só lá no Monte Horebe. Jesus está só no monte, na presença de Deus. Os discípulos, eles estão no barco e estão longe de Jesus. Enquanto Jesus anda por sobre as águas, os discípulos veem fantasma, ficam tomados de medo e gritam. E aí vem Jesus com a sua palavra e novamente os acalma. Ele diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A palavra de Jesus renova a confiança e a coragem, a ponto de Pedro poder sair do barco e andar sobre as águas. Quando Pedro está fora do barco, ele sente a vida ameaçada, teme a força do vento, e ele grita a Jesus: socorre-me, Senhor. Jesus então estende a mão e o recoloca em segurança no barco, lembrando que o barco sempre representa a comunidade de Jesus Cristo. Jesus se junta aos discípulos no barco, se junta à sua comunidade, e então novamente os discípulos se sentem seguros. O mesmo nós vemos acontecer aqui com o profeta Elias. Após Elias ouvir a Deus, ele recebe coragem, confiança novamente. Ele percebe que a presença de Deus, ela se dá na vida muitas vezes de forma inesperada. O ocorrido aqui com Elias, o ocorrido aqui com os discípulos de Jesus, também deve acontecer comigo e contigo, com cada um de nós. A palavra de Deus está aí para nos encher de confiança, de coragem, para denunciar e combater aquilo que provoca a idolatria nos meios religiosos e também aquilo que provoca injustiça, a exploração nos meios econômicos, a corrupção nos meios políticos. A palavra de Deus está aí para nos encorajar e nos dar confiança para lutarmos por um mundo melhor, para preservarmos a criação. A palavra de Deus está aí para nos ajudar a enfrentar, não importa se seja o Lula, Bolsonaro, o Congresso, o Judiciário, o prefeito ou o governador. Onde houver injustiça, corrupção, exploração, mentiras, destruição do que é essencial para a vida humana, na força da palavra de Deus, nós devemos buscar uma realidade diferente. Além disso, na força da palavra de Deus, compete a cada um de nós ajudarmos a apoiar as boas ideias, as boas iniciativas, os bons trabalhos que ajudam a melhorar a vida na Terra. A vontade de Deus para o mundo precisa ser apoiada.
A sua palavra precisa ser divulgada. O seu perdão, a sua graça precisa ser distribuída. Com Elias, nós aprendemos que a vida com Deus implica em correr risco, ou não será uma vida com Deus. O texto que ouvimos, ele segue dizendo que a experiência de Elias com Deus não se dá através do forte vento que fendia os montes, que despedaçava os rochedos. Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, diz o versículo 11. Mas Deus se apresenta em uma brisa suave, tranquila. O profeta Elias faz uma experiência nova com Deus, que não se vê mais nos fenômenos da natureza, através de fenômenos fortes, espetaculares. Mas Elias faz a experiência e sente que a experiência com Deus é totalmente nova. Depois do sopro da brisa suave, Elias ouve a voz de Deus. Elias ouve a voz de Deus. Quando nada mais parece audível, a voz de Deus ressoa. A voz de Javé se faz ouvir. Como diz uma frase, no silêncio de todas as coisas, somente tu falaste. Uma frase dos Salmos. A majestade de Deus se mostra nas coisas pequenas, nas coisas fracas, humildes, assim como a brisa suave e tranquila. Assim também nós vemos na cruz de Jesus. Deus está onde não esperamos que Ele esteja. Ele apresenta-se de forma diferente do que esperamos que Ele se apresente. Elias ouve a Deus, envolve o seu rosto no manto, e aí ele cria coragem e coloca-se na entrada da caverna. O ouvir a Deus permite Elias identificar a presença de Deus, permite identificar a vontade de Deus para a sua vida. O versículo 13 diz: ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se na entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Elias ouve a Deus e Deus refaz a pergunta que ele já havia feito para Elias: o que fazes aqui, Elias? E Elias dá a mesma resposta. Contudo, acrescenta uma palavrinha. Diz a resposta de Elias: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Na resposta anterior ele diz: tenho sido zeloso pelo Senhor. Agora ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Ser extremamente zeloso pelo Senhor não é algo fácil. Existem muitas tentativas na nossa caminhada que procuram nos afastar deste caminho de ser zeloso pelo Senhor. O rei não gosta de ouvir a verdade. Assim como as lideranças do nosso tempo
aqueles que têm poder nos dias de hoje, aqueles que nos governam, também não gostam de ouvir a verdade. Porque eles se acham os donos da verdade. E para manter as suas mentiras, pressionam, perseguem, ameaçam de morte aqueles que não se submetem à sua verdade. Vejamos o que diz 1 Reis 22. Quando o profeta Micaías é chamado para dar a sua sentença na presença do rei. Todos os outros profetas já haviam dado. Então, é enviado um mensageiro até Micaías para que ele venha na presença do rei. E olha o que diz 1 Reis 22, 13 e 14. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías ao mensageiro: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto falarei. Percebem como sutilmente aqui o mensageiro tenta influenciar o profeta, tenta calar o profeta. Também hoje os profetas são calados. Muitos pastores são calados quando falam das questões erradas espiritualmente na própria igreja. E quando falam contra as coisas erradas na sociedade, na economia, na política, são calados pela pressão dos membros que são a favor desse ou daquele, e assim não se deixam ouvir o que tem a ser dito. Elias, ao acrescentar a sua resposta, que ele tem sido extremamente zeloso pelo Senhor, ele confirma a sua fé, ele confessa a sua fé, de que Deus é aquele que opera sobre a sua vida. Diante da resposta de Elias, Deus lhe diz: vai, Elias, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge rei sobre a Síria, unge o rei sobre Israel e unge um profeta substituto para você. Em outras palavras, Deus está dizendo ao Elias: vai, Elias, faz aquilo que é a tua tarefa, faz aquilo que tem que ser feito. Por fim, o texto termina trazendo um consolo para Elias. Elias, que pensa que está sozinho, Deus diz que conservou mais 7.000 que não se renderam a Baal. 7, na Bíblia, no contexto bíblico, significa a perfeição. E 1.000 representa uma multidão. Uma perfeita multidão Deus tem conservado ao lado do profeta fiel. Deus assim o faz, porque Ele quer salvar a todos. Ele não obriga a todos, por isso Ele convida para ouvi-lo. E aqueles que o ouvem, quem crer será salvo, quem porém não crer será condenado. Eis a nossa missão, nesses tempos onde a morte nos ameaça, ajudar as pessoas a ouvir a Deus, para assim terem coragem e ânimo para enfrentarem a luta que a vida traz.
para poder fazer aquilo que tem que ser feito. Assim como diz a carta aos Romanos, ressaltando a importância de ouvir a Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nesse Dia dos Pais, lembre-se, Deus te chama para ouvi-lo. Deus te chama para anunciar a sua palavra e enviar novos profetas pelo mundo. Só assim poderemos fugir da morte, porque em Jesus Cristo temos a vida eterna. Amém. Que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre as famílias no dia de hoje, especialmente aqueles pais que agora vão aparecer nas imagens. Que Ele derrame sobre todos nós o seu amor e o seu poder, para que possamos ser suas testemunhas. Queiram receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém.